Ovinos e caprinos são animais resistentes às mudanças de tempo, mas no inverno, alguns cuidados são essenciais para não ter perda no rebanho, como a aplicação de vermífugos e a limpeza do local onde ficam confinados. O seu José tem um rebanho com 38 cabras e ovelhas aqui no assentamento Lameirão, na zona rural de Delmiro Gouveia. E durante o inverno, os cuidados com os animais são redobrados, principalmente a alimentação. Eu tenho que pendicar palma, tenho que moer silagem, eu já tenho a forrageira, tenho que fazer o ferém, tenho que botar o milho e fazer capim, tudo. Existem vários tipos de sistemas de criação para caprinos e ovinos. Aqui na propriedade do seu José, o sistema adotado foi o semi-extensivo, onde os animais são soltos pelo dia e confinados durante a noite. A gente tem um sistema intensivo, onde os animais ficam o dia inteiro presos no seu local de confinamento. Existe o sistema semi-extensivo, que é esse sistema onde a gente prende em um horário e solta em outro para ir pastejar e se alimentar no pasto à vontade. E o sistema extensivo, onde o animal ele fica solto no pasto, certo? O sistema que a gente mais usa, que a gente chama de sistema semi-extensivo, onde os animais ficam um período alimentar no pasto, onde eles vão se alimentar de pastagens nativas, principalmente, ou pastagens cultivares. E esse período de você trancar o animal, a gente normalmente, quando a gente prevê que vai chover muito forte, esses animais eles não tendem a ir a pasto, para evitar algum tipo de contaminação. Outro sistema que a gente usa muito é não soltar ele no início da manhã. Por quê? No orvalhar, o verme ele tende a subir e ficar na parte superior da pastagem. O animal ele vai, se alimenta daquela pastagem e aí existe a contaminação por verminose mais agressiva. Por quê? Se o produtor ele não mantém a limpeza do curral e a rotação do pasto, ele tende a ter um nível maior de infestação por verminose. E aí a sanidade do animal, nesse período de inverno, ele passa a ser mais cruel para o animal. Por isso é muito importante entender os sinais de alerta que os animais apresentam. As principais verminoses que acometem o nosso rebanho aqui são a hemoncose, que é do verme Haemoncus, e a hemeriose, que vem do verme Haemeria. Então, esses vermes, eles atacam principalmente os filhotes e as mães, que são as borregadas e as matrizes. As matrizes até parte de aleitamento, onde ela está dando de mamar para os filhotes, e os filhotes até uns 45 a 60 dias, que aí eles passam a diminuir a mamada, né? A gente chama de desaleitamento, e aí eles passam a ter um consumo consumo alimentar através de uma introdução alimentar que a gente começa a fazer. Essa questão dos filhotes, a gente tem que fazer um estudo muito minucioso do vermífugo que eu vou usar. Por quê? Porque a maioria dos vermífugos, na sua recomendação, ele já diz para que tipo de animal eu posso fazer a utilização, certo? O uso desregrado de vermífugos causa resistência parasitária. E aí a gente tem problemas sanitários porque os animais tendem a adoecer. Então, para os animais jovens, a maioria dos vermífugos eles aconselham a gente começar a vermifugar depois dos 45 dias. Por quê? Porque essa fase de desenvolvimento do animal, a mãe vai ensinar ele a se alimentar, a flora do rumen, ela está em formação, ela passa de um animal que a gente chama de um animal que está em aleitamento para um animal que vai passar por um processo de ruminação. E a partir desse momento, que é fortalecimento da flora de 45 a 60 dias, a gente pode aí fazer a primeira vermifugação, que aí a gente começa uma vermifugação de prevenção desse animal para evitar a mortalidade. Característica de apresentação de verminose é o pelo arrepiado, a pálpebra do olho ela fica rosa claro a esbranquiçado, que aí o nível de anêmico desse animal já está elevado, e a gente vai ter que entrar com tratamento para tentar salvar esse animal dessa anemia. Falta de apetite, o animal ele se afasta do rebanho, certo? Principalmente, e esse animal ele fica muito indecúbito, ele fica muito deitado. A higiene dos animais e do local em que eles estão também precisa ser observada. A limpeza, né, do local onde a gente vai fazer recolhimento das fezes que os animais excretaram no período noturno. E aí, quando eu faço a retirada desse esterco do local, eu tenho que observar os períodos que não está muito chuvoso, né, para que exista se tiver alguma urina, esse local ele fique seco, e aí a gente não tem proliferação de vermes pela condição climática, e aí a gente pode lançar a mão de outras ferramentas, como a amonia quaternária, o próprio cal virgem, uma vassoura de fogo, e aí a gente elimina ainda mais a verminose que está presente naquele local. Outra precaução a ser adotada são nos cascos dos bichos. O casqueamento é uma prática comum, contudo, dependendo do sistema de produção, a prática acaba não sendo indicada. Existe a necessidade do rebanho de casquear, a gente vai casquear e ter os cuidados de casqueamento, que é, a gente vai deixar o casco, vai tirar as rebabas do casco porque ele prejudica o aprumo do animal, a alimentação, porque o animal ele vai ficar mancando, ele não consegue chegar ao alimento, e aí ele vai ter perda de peso e vai chegar a adoecer, decorrência isso. E se eu fizer o casqueamento desse animal, tem alguns cuidados que eu tenho que ter para fortalecimento desse casco.
Normalmente, o que é que a gente usa na região? A gente usa um calvigem, né? E usa um pedilúvio